Milionário fica chocado ao encontrar mendiga negra trancada no galpão que menino apontava. Lucas, o milionário da metrópole, tinha tudo: o carro mais caro, a casa dos sonhos, viagens exóticas. Mas havia um vazio dentro dele. Tudo parecia perfeito do lado de fora, mas por dentro, um eco. Nesta manhã ensolarada, ele decidiu que era hora de se reconectar com seu passado. Aquelas ruas que, em sua infância, eram um playground de aventuras, agora eram um labirinto de desigualdade. Em meio a arranha-céus e lojas de luxo, um galpão antigo se erguia como uma lembrança esquecida. Chegou ao lugar e foi tomado por um misto de nostalgia e apreensão. O cheiro de mofo e sucata invadiu suas narinas. Ele se lembrou de como costumava correr por ali, brincando com outros garotos, mas algo o atraía. Uma sensação estranha, como se algo estivesse escondido ali. Caminhando entre as sombras, sua atenção foi rapidamente capturada por um som abafado. Ele se aproximou e, com um movimento, afastou. O que viu foi surpreendente. Uma mulher tremia sob uma camada de sucata. Era Sara, uma mendiga de olhar profundo e triste. — O que você está fazendo aqui? Perguntou Lucas, a voz embargada pela incredulidade. Sara olhou para ele com desconfiança, mas sua expressão logo se transformou em desespero. Ele tentou ajudar, mas ela se afastou, como se tivesse medo de ser tocada. O silêncio entre eles era pesado. Ela parecia esconder muito mais do que sua situação atual. — Saia! Gritou ela, a voz carregada de um ressentimento que Lucas não podia ignorar. A luta interna dela era evidente. Era como se cada palavra que ela proferia carregasse um peso emocional. Mas Lucas não conseguia se afastar. Aquela mulher, naquela situação, o confrontava. Ele tinha sido uma criança feliz, vivendo em um mundo confortável, enquanto ao seu redor a vida derrubava aqueles que não tinham a mesma sorte. Eles estavam ligados de alguma forma, ele sentia. Com muita cautela, Lucas se abaixou, em um tom mais suave, e disse: — Eu não quero te machucar. Precisa entender. Ela hesitou. No entanto, em meio à tensão, um lampejo de esperança iluminou seus olhos. Sara respirou fundo e decidiu compartilhar. — Você não faz ideia do que aconteceu com sua família, não é? A voz dela soou suave, mas com um fio de raiva. A verdade é que todos nós temos segredos. A atmosfera estava carregada. O passado e o presente convergiam de forma assustadora. Lucas sentia seu coração disparar. Mergulhados em suas histórias, ele começou a compreender que seus mundos estavam muito mais entrelaçados do que ele imaginava. E sem aviso, a porta do galpão estourou. Um grupo de comerciantes corruptos entrou, ameaçando desalojar Sara e os outros moradores. O ambiente ficou tenso, gritos ecoavam e a adrenalina disparou nas veias de Lucas. Ele se viu em uma encruzilhada. No calor do momento, a realidade atingiu-o como um tsunami. — Ei! Antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. O grupo de comerciantes se espalhou pelo galpão. Lucas sentiu um frio na barriga. O desespero tomou conta de Sara, que recuou mais para as sombras, seu olhar transmitindo temor. Ele queria agir, mas as palavras lhe faltaram. — Não é a primeira vez que estamos aqui. Uma das figuras disse, rindo, se aproximando de Sara. — Agora é a hora de sair da toca, querida. Lucas notou o rosto dela se fechar, como se estivesse prestes a desmoronar. A adrenalina disparou em suas veias. Ele precisava fazer algo. Mas o ambiente estava se tornando caótico.
O peso da injustiça se acumulava, e eu sabia que algo precisava ser feito. Saiam! Lucas gritou, a voz tremendo, mas eles apenas riram, ignorando a presença dele. O medo se transformou em raiva. Ele se sentiu pequeno e impotente. Então aconteceu. Uma das figuras no fundo, que parecia um pouco mais velha, se afastou da música de intimidar e olhou para Lucas. Seus olhos brilharam com um reconhecimento profundo. Lucas parou, congelado. Era uma expressão que ele conhecia. Lucas, ela sussurrou, com um tom que fez seu coração acelerar. Quem é você? Ele perguntou, confuso, pensando apenas na mulher abusiva que estava diante dele. Mas ao voltar os olhos, a figura revelou um semblante que ele não esperava encontrar. Uma mulher, com um ar de memórias antigas, se revelou. Em um instante, tudo mudou. Sou a sua mãe. Ela declarou. E o mundo de Lucas virou de cabeça para baixo. Sara estremeceu ao ouvi-la. Lucas ficou paralisado. Anos de perguntas não respondidas, lembranças apagadas de uma infância fragilizada, tudo desabou com aquelas palavras. Ele se viu naquela criança perdida, abandonada por uma mãe que deveria ter estado ao seu lado. Não, isso não pode ser verdade, Lucas murmurou, a voz quase quebrando. Ele olhou para Sara, buscando algum tipo de explicação. Um sinal de que não era verdade. Mas ela estava tão aturdida quanto ele. A vida não foi fácil, a mulher continuou, caminhando lentamente em direção a Lucas, seus olhos cheios de lágrimas. Você não sabia, mas eu estava protegendo você. Os comerciantes, agora em alerta por aquela revelação, se entreolharam confusos, sem entender a conexão que se formava tão rapidamente diante deles. O silêncio se instaurou por um momento, apenas interrompido pelo som do vento frio que entrava pelas fissuras do galpão. Você me deixou! Lucas gritou, a dor cortante de sua infância o atingindo como um golpe físico. Você me abandonou! Eu não tive escolhas, ela disse, a voz embargada. Foi por você, você estava seguro sem mim. A tensão se intensificou. Lucas olhou de uma mulher a outra. Sara começava a entender. A revelação a afetou profundamente. E o olhar nos olhos dela agora refletia algo mais. Empatia. Talvez até um reconhecimento da dor. O ar parecia pesado. O grupo de comerciantes, cada vez mais alarmado, começou a murmurar entre si. Um deles, mais ousado, avançou com um sorriso cínico, como se estivesse prestes a capitalizar a confusão. Olha só, família perfeita, ele zombou, e a atmosfera rapidamente se transformou. Lucas percebeu que essas figuras eram uma ameaça, não apenas a Sara, mas a toda a verdade que estava revelando agora. Chega! Lucas gritou, sua voz ecoando com uma nova determinação. Era hora de se levantar, não apenas pela mulher trancada entre sucatas, mas por tudo que tinha sido mantido em segredo por tanto tempo. Ele sentiu em seu peito uma centelha de força renascendo. A reviravolta estava em andamento, mas o que viria a seguir? Zerado pela confusão, Lucas olhou para a mãe, depois para Sara. A verdade estava apenas começando a ser desvelada, e ele sabia que o próximo movimento poderia mudar tudo novamente. Lucas sentiu uma onda de emoção ao ouvir a frase chocante da mulher. Sou a sua mãe. As palavras dela ecoavam em sua mente como um tambor ressoando no silêncio. O que estava acontecendo? A realidade parecia girar ao seu redor. Ele olhou para Sara, esperando que ela ajudasse a desvendar essa confusão. Mas ela estava tão atordoada quanto ele, como se um raio tivesse atingido o galpão. Os comerciantes começaram a se mover nervosamente. Lucas notou um deles, um cara enorme com um sorriso cruel, se aproximando lentamente. Um provir dele revelou desprezo, como se a revelação de que aquela mulher era a mãe de Lucas fosse um jogo. Olha, a gente também quer a nossa parte nessa história, disse ele, com um tom ameaçador. Oportunismo e maldade eram claros em seus olhos. O pânico tomou conta de Lucas.
Ele olhou para a mulher que se dizia sua mãe. Tudo o que ele conhecia estava sendo despedaçado. O passado que havia tentado enterrar agora retornava, queimando como fogo. Você me deixou. Ele não conseguia parar de repetir. A dor era como uma faca afiada, cortando dentro dele. Não, protestou a mulher, os olhos cheios de lágrimas. Eu fiz isso para te proteger. Eles estavam atrás de mim, da nossa família. Aquelas palavras o atingiram. Havia uma verdade no seu olhar, mas Lucas estava tão confuso. Então algo dentro dele começou a mudar, uma centelha de compreensão surgindo. Mas a tensão ao redor deles era palpável. O grupo de comerciantes parecia uma tempestade prestes a explodir. O que você quer dizer com isso? Lucas perguntou, o medo se misturando à raiva. Que você estava protegendo a quem? E por que ela, Sara, está aqui? Sara, na escuridão do galpão, sentia que uma tempestade também se aproximava dela. Ela olhou para Lucas e então parou. Espere, você disse que estava protegendo a família. O que isso tem a ver com mim? O silêncio ficou denso. As peças do quebra-cabeça começavam a se encaixar, mas o quadro que surgia era instável e assustador. Lucas respirou fundo, tentando organizar os pensamentos, quando algo inesperado aconteceu. Um dos comerciantes que estava perto da porta puxou um enorme saco escuro e de dentro dele tirou um objeto, um celular. Ele piscou informações rapidamente. Algo que parecia ser um vídeo. Olha aqui, família perfeita! Riu, jogando o celular para Lucas. Ele pegou o aparelho e, ao olhar para a tela, seu coração parou. Eram imagens de sua infância. Imagens dele jogando e rindo. Mas havia algo mais. A mãe dele, claramente em perigo, cercada por pessoas que Lucas não reconhecia. E no fundo do vídeo, uma imagem que fez seu sangue gelar. Um homem se aproximando dela, ciumento e possessivo, com um olhar sombrio, que quase parecia se direcionar a Lucas. O quê? Lucas sussurrou, as peças do processo se encaixando em um labirinto de mentiras. Portanto, a verdade é que você não é o que pensa. Um outro comerciante berrou, quebrando a tensão. Você deve entender que sua mãe não é apenas uma vítima. Ela é parte desse mundo. Lucas olhou de novo, reconhecendo naquele homem o que poderia ser seu pai. O mundo todo girava em torno dele. Como isso era possível? Então, de repente, um clarão ofuscante irrompeu pela porta do galpão. Um carro de polícia apareceu do lado de fora, sirene soando e luzes piscando. O grupo de comerciantes começou a entrar em pânico, e a adrenalina disparou em Lucas. É agora! Gritou ele, olhando para Sara e a mãe. Precisamos sair daqui. Mas a mãe, paralisada em choque, olhou nos olhos dele e disse, quase em um sussurro, não, você não pode ir. Você está em perigo mais do que imagina. Lucas sentiu o peso das palavras dela. O que ela estava escondendo? O que mais ele não sabia? O que isso significava para ele e Sara? E mais importante, quem realmente era sua mãe? Ele precisava de respostas, e a verdade podia ser mais devastadora do que qualquer um poderia imaginar. O que aconteceria agora? A polícia estava próxima, mas a revelação poderia destruir tudo, e sua vida estava prestes a mudar para sempre. Lucas quase não ouviu a sirene da polícia. O olhar fixo na mãe, confuso, sua mente girava em um turbilhão de emoções. Quem é você? Ele sussurrou. Mas a própria resposta parecia se esvair. Sara começou a se mover na direção deles. A expressão dela, uma mistura de desconcerto e preocupação. A mulher que se dizia sua mãe estava visivelmente afetada. O rosto marcado pelo tempo, os olhos cheios de lágrimas enquanto se aproximava dele. Mas então, Lucas percebeu algo nos olhos dela que não havia notado antes. Um brilho de algo que parecia mais escuro, mais profundo. Antes que pudesse processar isso, os comerciantes começaram a reagir. Um deles, aquele de sorriso cruel, criou coragem e avançou. A tensão no ar era elétrica. Isso é um circo?
Estamos aqui para fazer dinheiro e agora temos um filminho para vender? Ele riu, agitando o celular que Lucas ainda segurava. Logo, outro comerciante, um homem mais magro e nervoso, berrou. Bora! O que você está esperando? Se é a mãe do Playboy, a gente está aqui para comer. O que serve para nós? E essas imagens? Lucas não tinha ideia do que poderiam fazer. A adrenalina o atravessava como um fio. Ele olhou mais uma vez para a mulher que dizia ser sua mãe. E neste momento, o mundo ao seu redor desabou. A porta do galpão se abriu com um estrondo. E um terceiro homem, que se manteve na sombra até então, apareceu, revelando um rosto que Lucas conhecia muito bem. Era o homem da imagem, o mesmo que ele tinha visto na tela do celular. Pai! Sua voz saiu como um eco, quase sussurrando. A expressão dele não revelava amor ou compaixão. Havia desprezo ali. Você sempre foi um idiota, Lucas. Os sentimentos não servem pra gente. Pula fora dessa. Eles não poderiam te deixar aqui. Sou eu que protejo a família. Protege? Você me abandonou! Você me deixou! Lucas gritou, a dor crescendo dentro dele. Mas ao invés de justificar-se, o homem se virou para a mulher, agora com um olhar triunfante. Você não tinha que se esconder, querida. E quem é esse caçula? Nunca foi seu filho. Eu protegi ele antes. Agora é tudo meu. Essa casa, esse dinheiro. Nesse momento, a cena ficou tensa. Lucas olhou para sua mãe. A confusão em seu olhar deu lugar a um pânico verdadeiro. Não, não é possível! Você não me disse isso! Eu sempre acreditei que você estava tentando me proteger de tudo. Sara, testemunha silenciosa da rebelião familiar, sentiu seu próprio coração acelerar. Ela estava no meio de algo mais profundo. Como ela se encaixava? Ela nunca se sentiu parte de nada até aquela hora. Um dos comerciantes, agora bem próximo, avançou para Lucas e gritou. Agora você sabe que o que você luta é por ninguém. Reconhece a verdade e se junta a nós. E, antes que alguém pudesse reagir, um tiro ecoou pelo galpão. O som era como um trovão estrondando. A mulher mais velha, a que se dizia mãe, entrou em colapso no chão, seus olhos se arregalando. Sara gritou, uma mistura de medo e desespero. Enquanto tudo isso acontecia, Lucas, em uma fração de segundo, percebeu que a verdade não estava apenas na luta pelo poder, mas em descobrir quem realmente era. Você não pode ser minha mãe, ele gritou, a voz embargada. Mas lá estava ela, caída, e as peças do quebra-cabeça começavam a se unir de uma forma que ele jamais poderia imaginar. Lucas olhou para os comerciantes, para sua mãe e para Sara, agora com um claro sinal de transformação. Ele tinha que decidir. O que significava aquilo tudo para sua vida? Estava prestes a mudar tudo, mas uma nova camada de dor apenas começava a aparecer. O que seria deles agora? A questão pairava no ar enquanto o mundo à sua volta se tornava cada vez mais caótico. Era o início de uma nova verdade, e ele estava no centro de tudo. Os gritos ecoavam. O confisco da realidade o atacava em cada palavra. O que viria a seguir? Lucas ficou paralisado. A cena em frente a ele era um pesadelo surreal. Sua mãe no chão, gritando abafadas palavras de desespero. Ele olhou para o comerciante que havia disparado. Seu coração batia acelerado, e a adrenalina o fazia sentir-se fora de si. A sensação de que tudo ia desmoronar voltou, como uma onda prestes a engoli-lo. Não, não, mãe! É tentando alcançá-la. O tempo parecia esticar enquanto os murmúrios dos comerciantes se intensificavam. Sara estava ao lado dele, com os olhos arregalados, paralisada pela cena. Os risos cruéis dos homens se dissiparam, dando lugar a um clima de tensão explosiva. Então, houve um movimento inesperado. Uma porta lateral do galpão se abriu com um estrondo e um grupo de homens uniformizados entrou, armas em punho. Era a polícia.
A luz intensa da lanterna refletiu nos rostos assustados dos comerciantes, que imediatamente tomaram uma atitude defensiva. Medo. Isso era o que eles sentiam agora. Todos no chão! Agora! Um policial gritou, a voz autoritária ecoando no ar. O clima mudara rapidamente de uma briga por poder para um embate de honra e sobrevivência. Lucas puxou a mulher para perto. Ela estava pálida, mas ainda consciente. Mãe, aguente firme! Ele nunca a vira tão vulnerável. A dor e o medo em sua expressão eram palpáveis. Sara, sem saber o que fazer, olhou de um lado para o outro, a incerteza no olhar. Você não pode. O comerciante que atirou gritou, tentando manter sua postura de poder. Mas a polícia não hesitou. O líder do grupo apontou a arma para ele. Afaste-se, agora! No caos que se seguiu, Lucas e Sara correram para a saída mais próxima. Mas então, algo inesperado aconteceu. Uma explosão repentina ressoou dentro do galpão, como se o tempo tivesse parado. Um dos comerciantes havia ativado um dispositivo escondido, uma bomba que detonou dentro do espaço, criando uma onda de calor e destruição. O chão tremeu e pedaços de metal e madeira voaram. Corre! Lucas gritou, puxando Sara pela mão, e a adrenalina fez os dois se moverem rapidamente, em direção à saída, mesmo com a fumaça aos poucos cobrindo o ambiente. O grito desesperado da sua mãe ecoou em sua mente. Quando finalmente chegaram ao ar livre, o que viram os chocou. Os policiais estavam lutando contra as chamas que agora consumiam o interior do galpão. O céu escurecido pelas nuvens de fumaça cobria a cidade em um manto sinistro. A multidão começava a se reunir, espectadores horrorizados observando a cena. Eu preciso voltar! Lucas gritou, mas Sara o segurou. Você não pode, é muito perigoso. Sua voz tremia, enquanto ele ficava inquieto, pensando no que deixara para trás. A minha mãe! Ele estava prestes a correr de volta, mas algo a fez hesitar. Neste momento, um dos policiais se aproximou. O que está acontecendo aqui? Tem vítimas! Mais vozes surgiam e o frenesi começava a aumentar. Os sentimentos de culpa e desespero quase paralisavam. Mas então, uma figura emergiu da fumaça. Não era sua mãe, mas um homem que Lucas reconheceu instantaneamente. O pai. Com um olhar desdenhoso, ele se aproximava lentamente. Você não consegue se livrar de mim tão fácil, Lucas, ele disse, um sorriso maligno se formando. Você está em um jogo maior do que imagina. O coração de Lucas congelou. Era como se tudo estivesse desmoronando novamente. A verdade escondida por trás daquela figura oprimente estava prestes a ser revelada. Quanto tempo ele havia passado sem saber? O que isso significava para todas as suas crenças e valores? Uma nova onda de compreensão e raiva invadiu seu corpo. Ele estava preso numa rede de mentiras e não sabia como sair. Olhando para Sara, ele percebeu que as peças começavam a se conectar de uma forma que nunca havia imaginado. Mas muitas delas ainda estavam faltando. Quem somos realmente? Ele perguntou, a pergunta ecoando em um espaço de incerteza e dor. Agora, além da batalha física, havia uma luta interna que iria moldar o futuro deles. O que mais estava escondido nas sombras da verdade? Os olhos dos dois se encontraram, e um novo entendimento se formou, mas a pergunta permanecia. Que tipo de verdade eles se tornariam agora? O olhar de Lucas estava fixo em seu pai, o homem que ele acreditava ser um estranho, e que de repente se revelou como parte dessa tragédia. Você está em um jogo maior do que imagina. Aquilo ecoou em sua mente como um mantra sombrio. E quando a fumaça começava a envelopar tudo ao redor, a realidade parecia se desintegrar. Pai, o que você está fazendo aqui? A voz dele saiu mais fraca do que esperava. Sara olhou para Lucas, horrorizada. A multidão ao redor também hesitou. Alguns observadores começaram a murmurar, seu julgamento pairando no ar junto com a fumaça.
Mas a resposta do homem foi o que mais o chocou. Eu sempre estive aqui, Lucas. Você nunca percebeu. Tudo isso era parte do plano. Ele gesticulou para o galpão em chamas, como se sentisse um orgulho maligno pela destruição. Plano? Que plano? A raiva começou a borbulhar, mas o medo ainda o mantinha paralisado. O peso da realidade ameaçava esmagá-lo. Ele olhou de novo para sua mãe no chão, seu coração acelerando. Então, em um momento que pareceu estar em câmera lenta, o comerciante que havia atirado antes se levantou. O olhar dele estava fixo no pai de Lucas. Você não pode simplesmente sumir na fumaça, seu idiota. O que nós dissemos sobre o segredo? O tom dele inspirava tanto raiva quanto medo, e de repente a tensão explodiu. Segredo? Que segredo? Lucas berrou, sua voz agora alta o suficiente para cortar o ar pesado. Sara segurou a mão dele, como se estivesse tentando dar coragem. Mas as palavras que ouviu em resposta foram ainda mais devastadoras. Lucas, você não é o que pensa que é, o comerciante zombou. Não é filho dele, e agora é hora de você saber. Ele se inclinou mais perto e seus olhos brilharam com uma frieza que Lucas nunca havia visto. Você é um experimento. Um arrepio percorreu a espinha de Lucas. O que você quer dizer com experimento? O ar ficou denso, como se as palavras pesassem toneladas. Você foi criado para isso, sua mãe. Ela sabia. A cada palavra que saía da boca do comerciante, Lucas sentia a realidade se desmoronando ainda mais, cada fragmento mais devastador que o anterior. Criação? Isso não faz sentido. Ele gritava agora, quase implorando pela verdade. Mãe, diga-me que não é verdade. Mas então o olhar vazio de sua mãe se iluminou com um lampejo de entendimento. Lucas, era o plano deles desde o início. As palavras dela eram como facadas, e a dor ressoou em seu peito. Você fez isso comigo? Lucas se virou para ela. Seu mundo estava girando ao redor. O que ele havia considerado amor incondicional agora se transformava em uma traição inimaginável. Os policiais finalmente começaram a cercar a área, mas o caos já tomava conta. Em meio à fumaça, a verdade estava virando um labirinto sem saída. Agora será tarde demais. O comerciante riu, e Lucas percebeu que a situação estava saindo do controle. A multidão de observadores crescia. Alguns estavam filmando, enquanto outros apenas assistiam em choque. Corações batendo, ele olhou para Sara e viu que seus olhos refletiam a mesma confusão. Eles estavam no meio desse furacão, as revelações rasgando o que havia restado da normalidade em suas vidas. E de repente, um grito. Não era um grito qualquer, mas o de uma criança. Lucas! A voz vinha de trás dele. Ele virou-se rapidamente e viu um menino, talvez 6 anos, com um olhar aterrorizado, parado entre as sombras. O garoto segurava algo na mão, e a cena era chocante. Lucas, você é meu irmão! O menino gritou, com lágrimas escorrendo pelo rosto, em meio ao caos. O queixo de Lucas caiu. Ele olhou para o menino e então para a mãe. Uma nova onda de choque tomou seu corpo. Como isso era possível? O que mais estava escondido? O que mais sua mãe havia omitido? Uma nova camada de desespero e confusão se adicionou à tormenta já existente. Ele estava em uma teia de segredos que parecia cada vez mais inescapável. O tempo parecia congelar. O que isso significava para ele, para Sara e para todos ao seu redor? O fogo do galpão refletia nas lágrimas de Lucas. Ele estava prestes a descobrir que a verdade pode ser mais devastadora do que a mentira. E agora, com o irmão diante dele, tudo o que ele conhecia estava em jogo. E ele precisaria escolher entre os laços de sangue e a dor da traição. O olhar de Lucas estava fixo em seu pai, o homem que ele acreditava ser um estranho e que de repente se revelou como parte dessa tragédia. Você está em um jogo maior do que imagina. Aquilo ecoou em sua mente como um mantra sombrio. E quando a fumaça começava a envelopar tudo ao redor,
A realidade parecia se desintegrar. Pai, o que você está fazendo aqui? A voz dele saiu mais fraca do que esperava. Sara olhou para Lucas, horrorizada. A multidão ao redor também hesitou. Alguns espectadores começaram a murmurar, seu julgamento pairando no ar, junto com a fumaça. Mas a resposta do homem foi o que mais o chocou. Eu sempre estive aqui, Lucas. Você nunca percebeu. Tudo isso era parte do plano. Ele gesticulou para o galpão em chamas, como se sentisse um orgulho maligno pela destruição. Plano? Que plano? A raiva começou a borbulhar, mas o medo ainda o mantinha paralisado. O peso da realidade ameaçava esmagá-lo. Ele olhou de novo para sua mãe no chão, seu coração acelerando. Então, em um momento que parecia estar em câmera lenta, o comerciante que havia atirado antes se levantou. O olhar dele estava fixo no pai de Lucas. Você não pode simplesmente sumir na fumaça, seu idiota. O que nós dissemos sobre o segredo? O tom dele inspirava tanto raiva quanto medo, e de repente a tensão explodiu. Segredo? Que segredo? Lucas berrou, sua voz agora alta o suficiente para cortar o ar pesado. Sara segurou a mão dele, como se estivesse tentando dar coragem. Mas as palavras que ouviu em resposta foram ainda mais devastadoras. Lucas, você não é o que pensa que é, o comerciante zombou. Não é filho dele, e agora é hora de você saber. Ele se inclinou mais perto, e seus olhos brilharam com uma frieza que Lucas nunca havia visto. Você é um experimento. Um arrepio percorreu a espinha de Lucas. O que você quer dizer com experimento? O ar ficou denso, como se as palavras pesassem toneladas. Você foi criado para isso. Sua mãe, ela sabia. A cada palavra que saía da boca do comerciante, Lucas sentia a realidade se desmoronando ainda mais. Cada fragmento mais devastador que o anterior. Criação? Isso não faz sentido! Ele gritava agora, quase implorando pela verdade. Mãe, diga-me que não é verdade! Mas então o olhar vazio de sua mãe se iluminou com um lampejo de entendimento. Lucas, era o plano deles desde o início. As palavras dela eram como facadas, e a dor ressoou em seu peito. Você fez isso comigo! Lucas se virou para ela. Seu mundo estava girando ao redor. O que ele havia considerado amor incondicional, agora se transformava em uma traição inimaginável. Os policiais finalmente começaram a cercar a área, mas o caos já tomava conta. Em meio à fumaça, a verdade estava virando um labirinto sem saída. Agora será tarde demais. O comerciante riu e Lucas percebeu que a situação estava saindo do controle. A multidão de observadores crescia. Alguns estavam filmando, enquanto outros apenas assistiam em choque. E, de repente, um grito. Não era um grito qualquer, mas o de uma criança. Lucas! A voz vinha de trás dele. Ele virou-se rapidamente e viu um menino, talvez 6 anos, com um olhar aterrorizado, parado entre as sombras. O garoto segurava algo na mão, e a cena era chocante. Lucas! Você é meu irmão! O menino gritou, com lágrimas escorrendo pelo rosto em meio ao caos. O queixo de Lucas caiu. Ele olhou para o menino e então para a mãe. Uma nova onda de choque tomou seu corpo. Como isso era possível? E que mais estava escondido? O que mais sua mãe havia omitido? Uma nova camada de desespero e confusão se adicionou à tormenta já existente. Ele estava em uma teia de segredos que parecia cada vez mais inescapável. O tempo parecia congelar. O que isso significava para ele, para Sara e para todos ao seu redor. Mas antes que pudesse fazer qualquer pergunta, uma figura alta avançou. Era uma mulher que todos pareciam conhecer. Ela carregava uma expressão de determinação. Ele não pode saber. Venham, precisamos cortar essa conexão agora. O olhar do homem que Lucas pensou ser seu pai se tornou sombrio enquanto a mulher se aproximava, dando ordens.
São muitos anos envolvidos, e se isso chegar ao conhecimento de todos, perderemos a nossa chance. Ele não é só um experimento, ele é a chave. A revelação pairou no ar como uma névoa pesada. Os olhos de Lucas se arregalaram. O mundo ao seu redor estava se desintegrando mais uma vez. Ele estava prestes a descobrir algo muito mais impactante do que imaginou. Quem era essa mulher? Qual era o verdadeiro papel dele nessa história? Como isso poderia mudar tudo? E naquele momento, o chão sob seus pés começou a tremer. O sinal de que mais segredos estavam prestes a ser revelados. O que aconteceria a seguir? As perguntas fervilhavam em sua mente. No meio da pressão, Lucas percebeu que a verdade que buscava poderia ser muito mais assustadora do que qualquer mentira que ele já viveu. O tom da situação estava carregado de tensão. Lucas estava prestes a responder à mulher que se dizia sua mãe. Mas a revelação do comerciante ainda ressoava em sua mente como um eco. Não sou filho dele, sou um experimento? Ele mal conseguia processar a ideia. A fumaça espessa começava a se espalhar pelo galpão e, por um momento, tudo ficou em silêncio. Então, o menino que clamava ser seu irmão gritou novamente. Lucas, não escuta eles. Eles mentem. O desespero na voz do garoto capturou a atenção de todos. Os olhares se voltaram para o menino, e o Lucas notou seu rosto sujo e cheio de medo. A mãe nunca quis que você soubesse. Eles não são quem você pensa. Quem são eles? Lucas perguntou, sentindo o coração acelerar. Ele sentiu que cada palavra era um passo na linha tênue entre a verdade e a mentira. O comerciante que havia disparado antes olhou hesitante, como se tivesse sido atingido. O que você sabe? Garoto, fale. Seu tom era de desespero, e investidores estavam começando a fluir para fora do galpão, seus rostos pálidos em meio à fumaça. Ela me comentou. O garoto começou a chorar. Ela disse que eu e você somos diferentes. Nós não deveríamos estar aqui. O coração de Lucas parou. Diferentes? O que isso significava? Ele olhou para a mãe caída, seus olhos cheios de lágrimas, refletindo uma dor que ele nunca havia visto antes. Cada frase que o menino pronunciava parecia desnudar mais camadas de segredos. Mas quem é a mãe? Por que tudo isso? Sara, ainda ao lado de Lucas, apertou a mão dele. Lucas, nós devemos sair daqui. Isso está ficando perigoso. O pânico estava se espalhando, e a voz dela soava como um alerta. A mulher, agora com mais clareza e força, gritou. Lucas, você precisa entender, tudo isso é um teste. Não são apenas jogos. A vida é... Mas antes que ela pudesse terminar a frase, o galpão inteiro ruiu com o impacto de uma explosão interna. O som era ensurdecedor, um calor intenso os envolveu, e Lucas sentiu seu corpo ser lançado para longe. A última coisa que viu foi a fumaça cobrindo tudo. Ele aterrissou com um baque, o ar escapando de seus pulmões. Quando finalmente conseguiu se levantar, sua visão estava embaçada, e ele lutou para entender o que havia acontecido. Ele olhou ao redor. A cena era de devastação. O galpão que antes parecia um campo de batalhas, agora era um caos, com destroços e fumaça subindo ao céu. Músicas de sirenes se misturavam aos gritos. Ele procurou por Sara e pelo menino, mas não os viu. O que restou do grupo que estava lá antes era confuso e sufocado pela poeira. Era difícil respirar. E quando o pânico começou a assolar a multidão, uma nova figura surgiu das sombras. Era sua mãe, com um olhar determinado. Mas algo nela havia mudado. Mais atenção, ela gritou, chamando a atenção de todos. Vocês não entendem. Esse não é o fim. Então, todo o conteúdo que a mulher estava tentando esconder finalmente se desfez em uma explosão de verdades. Assim que começar, não poderá parar. Ele é especial, e todo o nosso legado depende dele. Sua voz é quase um grito, mas com uma urgência que ressoava de forma poderosa. E ao ouvir isso,
Algo dentro de Lucas se quebrou. Legado? O que você está dizendo? Ele estava confuso. Como uma única palavra poderia ter tanto peso? E quem era ele mesmo? Mas a mulher se virou para o menino, que estava mais próximo. Você precisa seguir por esse caminho. É por isso que você foi criado. Lucas mal conseguiu ouvir, mas a última frase fez seu sangue correr frio. Criado? O que mais havia? Eles estavam em um esquema muito maior do que imaginara. A própria ideia de um legado levantava uma tempestade de perguntas em sua mente. Antes que alguém pudesse intervir, uma nova onda de choque fez o chão tremer. Eles tinham apenas segundos para escapar do colapso total. O que aconteceria agora com cada um deles? O que mais estava escondido nas sombras do passado e quem realmente estava ao lado de Lucas? As perguntas giravam como um furacão, e no meio de tudo isso, a verdade parecia mais distante do que nunca. O pânico começou a reinar novamente, e Lucas estava à beira da revelação de sua vida. E assim, a pergunta ficava martelando em sua mente. Quem era ele realmente? E o que isso significava para seu futuro? A resposta estava prestes a se desvelar de uma maneira que nenhum deles poderia prever. O pânico começou a reinar novamente, e Lucas estava à beira da revelação de sua vida. Ele olhou ao redor, todo o galpão em ruínas, com a fumaça espessa cobrindo os rostos dos que estavam fugindo. Alguns gritando, outros caindo no chão. O caos estava se espalhando como fogo em palha seca. Sara estava perto dele, mas havia um tremor em suas mãos. Lucas sentia seu coração disparar. O que estava acontecendo? O que mais poderia acontecer? Eu não posso, ele sussurrou, apertando os olhos, tentando processar tudo. O menino que gritara ser seu irmão estava ali ao lado, chorando. Mas a atenção de Lucas agora estava em sua mãe. Ela levantou a cabeça lentamente, seus olhos transbordando lágrimas, cheios de um tipo de dor que cortava o coração. Lucas, você precisa. Ela começou, mas não teve tempo. A explosão provocou mais já na estrutura do galpão, que estava à beira do colapso. Ela se ergueu, determinada, e chamou o menino. Vem, Aaron. Quem é Aaron? O grito saiu com urgência. O garoto olhou para ela confuso. Não é hora para perguntas. Precisamos sair. O desespero em sua voz era palpável. Mas antes que pudesse alcançá-los, algo inesperado ocorreu. Um painel de madeira se despedaçou com um baque ensurdecedor. E os comerciantes que estavam prontos para atacar começaram a tentar correr. Parem! Não deixem eles escaparem! Um dos comerciantes gritou. E a tensão aumentou. E então uma sombra passou rapidamente diante de Lucas. Ele se virou e, em meio à nuvem de fumaça e destroços, viu uma figura familiar. Era um homem que não via há anos. Nicholas. A palavra saiu como um sussurro constrangido. Seu coração afundou. Nicholas era seu irmão mais velho, aquele cujos segredos nunca foram revelados. Todos pensavam que ele tinha desaparecido. O que ele estava fazendo aqui? Lucas, escuta. Você precisa vir comigo. O tom de Nicholas estava frenético e os olhos dele transmitiam urgência. Você está vivo? A incredulidade o atingiu como um soco. Por que não voltou? O que está acontecendo? Não tenho tempo. A verdade é muito maior do que você imagina. Você está em perigo. Enquanto falava, algo se rompeu atrás dele e mais fumaça começou a envolver tudo. O garoto que dizia ser seu irmão, Aaron, agora tremia mais intensamente. Não, você não pode levá-lo. A mãe de Lucas gritou, estendendo a mão na direção de Nicholas. O choque na voz dela fez Lucas sentir um arrepio na espinha. Havia algo mais. Ele é o único que pode ajudar. Nicolas respondeu, quase implorando.
E nós precisamos sair agora. Lucas, não confie nele. A voz da mãe ecoou e a angústia se transformou em uma batalha no peito de Lucas. Ele olhou entre os dois, sentindo a pressão de suas opções. Tudo ao seu redor desmoronava, e havia uma verdade que estava apenas começando a surgir. O que estava escondido não era apenas sobre ele, era sobre toda a família. Eu sou mais do que um experimento. Eu não sou apenas uma chave. Lucas gritou, a frustração transbordando por toda a cena. O caos se intensificava, mas existia uma faísca de esperança. Ele não poderia abandoná-los, nem Aaron. Então um novo grito cortou o ar, e uma figura que Lucas reconheceu perfeitamente passou pela saída. Lucas, você não pode ir! Era seu pai. A revelação atingiu como um soco no estômago. O que você está fazendo aqui? Você não deveria estar preso? Lucas percebeu que toda a verdade estava prestes a surgir em meio a todo esse desespero. Eu vim resolver isso de uma vez por todas. O homem avançou em direção a todos, e o olhar de Lucas se estreitou. Vocês não entendem a dimensão do que estão lidando. E com um movimento poderoso, seu pai puxou uma arma de seu casaco. O pânico tomou conta. Não, pai, não faça isso. As palavras saíram quase como um grito, mas ele apenas continuou avançando, com olhos frios como aço. Pare, não se meta. A mãe de Lucas se colocou à frente, silenciando o grito que estava prestes a sair. Você não precisa fazer isso. O mundo girou novamente. O que estava acontecendo? As perguntas ecoavam na mente de Lucas. A verdade estava se desdobrando em um emaranhado de segredos. Ele se virou para Sarah, o medo nos olhos dela falando volumes. As cores do caos ao redor engrossavam, e tudo estava sobre a corda bamba. O que a verdade os esperava? O que tudo isso significava para seu futuro? As peças ainda não estavam no lugar, e um único movimento poderia mudar tudo. O caos pairava no ar. Lucas estava paralisado, de olhos arregalados. Seu pai, com a arma em punho, estava além da compreensão. Você não pode fazer isso! Lucas gritou, o coração disparando. O medo o envolveu como uma fria capa de gelo, mas havia algo dentro dele que insistia em lutar. Sarah estava ao seu lado, seu olhar refletindo o mesmo desespero. Então, Nicholas, seu irmão perdido, se lançou para a frente, tentando intervir. Pai, não! A voz dele ressonou pela fumaça. Mas o pai não recuava. Havia uma intensidade insana nos olhos dele, como se tudo ali fosse uma questão de poder, de controle. Você não entende! Eu estou tentando proteger vocês! Ele gritou, mas a lógica soava vazia. O galpão tremia sob o peso da tensão. O menino, Aaron, encolheu-se junto à mãe de Lucas, que parecia lutando contra sua própria dor. Lucas, venha comigo, Nicholas insistiu, aproveitando a distração. Precisamos fugir. Agora. Você não pode levar ele. A mãe de Lucas se colocou na frente do menino, a dor e o amor incondicional em sua expressão. O tempo parecia estar se movendo lento, mas o barulho do que restava do galpão aumentando a cada segundo. Eu tenho que saber a verdade, Lucas gritou, o nó na garganta quase o sufocando. Quem sou eu? O que está acontecendo? A pergunta ecoou, mas a resposta permaneceu em silêncio. Então um estalo. Uma parte do teto começou a desabar. A adrenalina atuou como um empurrão. Agora, Lucas! Nicholas gritou, puxando-o na direção da saída. Sarah o seguiu, e Aaron, entre eles, olhou para os dois. O medo em seus olhos era claro. Não, eu não vou deixar você ir. O pai avançou. Mas um dos comerciantes, em um ato desesperado, decidiu agir. Ele empurrou uma prateleira cheia de produtos e Lucas viu tudo desmoronar. A cena era digna de um filme. Copos se quebrando, fumaça tomando conta. Lucas sentiu o chão tremer. Corra! Eles gritaram em uníssono. A cada passo em direção à saída, tudo o que conheciam parecia afundar. Lucas lançou uma última olhada para sua mãe. A porta estava se fechando, a luz do sol quase se apagando na esquadra. Quando finalmente saíram, a luz do dia bateu em seus rostos. Lucas se virou, tentando capturar tudo.
A fumaça saindo, os lábios da mãe se movendo, mas o som era abafado. E ele entendeu que a realidade tinha mudado para sempre. Os ecos de segredo e dor ainda ressoavam. Eles tinham que enfrentar o que estava por vir. A multidão já se aglomerava do lado de fora, policiais começando a intactar o espaço ao redor. Era confuso, mas agora havia um fio de esperança. E enquanto todos funcionavam freneticamente, uma nova ideia surgiu. Eles precisariam se unir. E foi nesse momento que Lucas olhou para Nicholas, para o garoto Aaron e depois para Sarah. Não temos que fazer isso sozinhos. Nós somos uma família, mesmo que as peças estejam quebradas. A verdade pode ser dolorosa, mas precisamos enfrentar isso juntos. Uma onda de determinação passou pelo grupo. Eles poderiam não ter todas as respostas, mas a união era a sua força. Enquanto caminhavam mais longe do galpão, a insegurança ainda pairava, mas havia um caminho claro pela frente. Então, a voz de Lucas ecoou mais uma vez. Temos que descobrir tudo isso. O passado não pode nos definir. E com essas palavras, um novo capítulo começou para eles. Uma jornada de descoberta, verdade e, se houvesse sorte, redenção. E antes que tudo desaparecesse, Lucas percebeu que os desafios estavam apenas começando. O que viriam a descobrir agora? Quais segredos ainda estavam enterrados? Eles precisavam estar preparados. Ei, antes de ir embora, você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e me ajudar de verdade. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. E, por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Não espere mais um segundo. Apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações.